Atos capítulo 10, e quero apresentar para você o conteúdo desse capítulo e quero te dar um pano geral, porque a nossa apresentação sempre tem a intenção de ajudar você a compreender bem o conteúdo do capítulo, mas ele está dentro de um contexto maior, e lembrar do contexto maior te ajuda muito, tanto na compreensão quanto na memorização do conteúdo do texto sagrado quando você está lendo ou estudando. Muito bem, até aqui no capítulo 9, um pouco antes desse capítulo de hoje, nós encontramos a seguinte situação. Lembrando do esquema de Atos 1:8, quando, pelas palavras de Jesus registradas por Lucas, ele apresenta um esquema de todo o livro de Atos. Não é o único, mas é um. Quando em 1:8 ele diz que o testemunho de Cristo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então esse pode ser um esquema, e é o esquema que nós estamos usando para entender, estruturar o livro de Atos. Então, quando nós chegamos até o capítulo 7, o cenário é Jerusalém. No capítulo 7 está acontecendo o grande discurso de Estevão, e depois desse discurso, o martírio e morte de Estevão, debaixo das barbas de Saulo, que foi autorizado pelo Sinédrio a perseguir, prender e matar os discípulos de Jesus Cristo. Então isso até o capítulo 7. Quando chegamos no capítulo 8, inicia uma grande perseguição, que Saulo é o protagonista dessa grande perseguição, e acontece a diáspora, a dispersão dos discípulos de Jesus de Jerusalém por toda a região da Judéia e Samaria. Então, no capítulo 8, verso 3, de 1 a 3, está registrado o momento em que muda a página histórica de Atos e passa de Jerusalém para Judéia e Samaria. E o evangelho se espalha, mas se espalha por causa da perseguição que Saulo iniciou ali contra os discípulos de Jesus. Então, o cenário, a partir do capítulo 8, ele sai de Jerusalém, e quando chegamos no capítulo 9, nós encontramos o registro de Lucas da conversão de Saulo, que sai de Jerusalém e vai a caminho de Damasco. Era a capital da Síria, uma cidade muito grande e importante, e foi para Damasco para perseguir os discípulos de Jesus. A caminho de Damasco ele se converte. Damasco era uma cidade muito grande, 300 mil habitantes, e depois da conversão de Saulo, acontece que toda essa mobilização de perseguição dos cristãos é desmontado. Então, quando chegamos no capítulo 9, a gente encontra a conversão de Saulo, o desmonte de toda a perseguição contra os discípulos de Jesus. Ela não cessou, mas diminuiu bastante a força, ao ponto de, no verso 31 do capítulo 9, Lucas fazer aquela transição linda que ele faz nos primeiros capítulos de Atos até o capítulo 5. Ele pinta uma foto da igreja. No verso 31 ele fala que a igreja encontrou um tempo de paz, exatamente por causa da conversão de Saulo e essa mobilização da perseguição ser desestruturada. Quando chegamos no final do capítulo 9, Lucas tira o foco de Saulo, aponta para Pedro. Quando chegamos no capítulo 10, o foco está em Pedro, na pessoa de Pedro e algumas movimentações missionárias. Pedro está em Jope, e ele vai até Cesareia Marítima, compartilhar uma palavra com um centurião chamado Cornélio. Então essas são as duas cidades de referência no capítulo 10 de Atos. Cesareia Marítima, a casa do centurião Cornélio, e a cidade de Jope, onde Pedro estava hospedado na casa de um tal Simão o Curtidor. Ali estava orando e tal. Quando então entramos no capítulo 10, é um capítulo importantíssimo em toda a narrativa do livro de Atos. A gente encontra nos versos de 1 a 8
o cenário da casa do centurião. Ele está orando às 3 da tarde, a hora nona, que era uma prática dos judeus. Então, este romano, Cornélio, centurião, ele aderiu à espiritualidade judaica, tornou-se um homem temente a Deus, um homem que ajudava os judeus, que contribuía financeiramente, com esmolas, com ofertas para os judeus necessitados. E ele tem uma visão nesse momento de oração, só isso já nos chama bastante atenção, e Deus fala com ele para chamar Pedro lá na cidade de Jope. Ele manda os seus servos, e a partir do verso 9 até o verso 16, Pedro está orando na casa do Simão, o curtidor. Nós estivemos na casa, tive o privilégio de visitar a cidade de Jope, de ver a casa de Simão, e no lugar em que Pedro estava orando, Deus aparece para ele, dá uma visão para ele, e essa visão é muito interessante. Quando você lê o capítulo 10, você vai gostar bastante de observar os detalhes dessa visão que Pedro recebeu. A partir do verso 17 até o verso 22, Pedro está indo para Cornélio, atendendo o convite. Também, na visão, Pedro é tranquilizado pelo anjo do Senhor para atender o convite dos servos de Cornélio, porque havia perseguição. Então, certamente, Pedro ficou preocupado. Então, o anjo tranquiliza Pedro, diz: pode ir, porque sou eu que estou enviando eles aqui. Você tem que repartir a palavra com a casa do centurião e aqueles que estariam lá. Muito bem, a partir do verso 23 até o verso 43 é toda a história da chegada de Pedro na casa de Cornélio, a palavra que ele libera, e acontece uma maravilha aqui, registrada no capítulo 10, que é no meio da palavra de Pedro, o Espírito Santo vem, visita todos, batiza todos que estavam lá, e todos ficam cheios do Espírito Santo, num batismo semelhante de Atos capítulo 2. Eles também falavam em outras línguas e glorificavam a Deus nessas línguas. E Pedro fica impressionado com isso, porque é o primeiro momento em Atos em que o Espírito Santo batiza gentios. Isso é de uma importância bastante grande no livro de Atos, porque veja o esquema que Lucas está montando. A perseguição com Estevão no capítulo 7, o início oficialmente da perseguição no início do capítulo 8, e no capítulo 9 a conversão de Saulo. Aí a perseguição diminui, mas você sabe que Saulo foi convertido a Cristo, Cristo se revela para ele, porque na vontade soberana de Deus, Deus faria de Saulo, depois chamado Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, no capítulo 9, a conversão de Saulo, e no capítulo 10, a gente observa o evangelho chegando para os não-judeus, para os gentios, o Espírito Santo batizando esses não-judeus e preparando assim o ambiente do livro de Atos para a passagem para as demais nações, ou seja, Jerusalém, Judéia e Samaria já está acontecendo, o evangelho chegando em toda a região da Judéia e Samaria, mas daqui para frente vai encontrar o quarto nível, ou abrangendo os confins da terra, a partir daqui, quando Paulo então torna-se o apóstolo dos gentios, levando a mensagem do evangelho a todos que não são judeus. Então você encontra tudo isso aqui no capítulo 10. Eu chamo a sua atenção para algumas coisas muito curiosas, é que quando o batismo acontece na casa de Cornélio, não apenas eles são cheios do Espírito Santo e se convertem, propriamente dito, com o selo do Espírito Santo na vida deles, mas também Pedro, o apóstolo Pedro, também é convertido, porque ele fica espantado com o que está acontecendo, com o batismo do Espírito Santo entre os não-judeus,
E ele também é convertido em seu coração, entendendo que o Evangelho deveria sim chegar a todas as pessoas e não apenas para os judeus. Até esse momento, Pedro e os demais apóstolos e os demais discípulos focavam nos judeus para compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui é derrubada uma barreira muito grande no coração do apóstolo, e você vai observar como ele precisou trabalhar isso, esse assunto da conversão dos não-judeus, do batismo do Espírito Santo entre os gentios, no capítulo 11. Ele precisou trabalhar esse assunto entre os discípulos de Jesus, para que todos compreendessem que o Evangelho deveria ser pregado a todas as pessoas e não apenas aos judeus. Muito bem, isso me chama a atenção para que eu e você possamos permitir que o Espírito Santo nos use para, sem qualquer tipo de preconceito, repartir o testemunho de Cristo com todas as pessoas. Não importa quais são, onde estejam, que condição elas estão, elas precisam ouvir do Evangelho da salvação que tem na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e todos precisam ouvir, sem qualquer tipo de preconceito. Que o Espírito Santo nos use, que a gente permita sermos usados pelo Espírito para propagarmos esta palavra de transformação, transformação de vidas, transformação de destino, tirando o destino final do inferno para as pessoas que não conhecem a Jesus, transportando ela para o reino de Deus e definindo o destino como a salvação, como o céu, como o reino do Senhor. Que Deus nos use a mim e use a você também nesse desafio de sermos testemunhas vivas de Jesus a todas as pessoas. Faça uma boa leitura do capítulo 10 de Atos, muito mais palavra, muito mais fé e ação, muito mais atos de amor. Deus te abençoe.